Nesse módulo eu vou falar para vocês sobre as plaquetas. Essa série onde a gente estuda os trombócitos, onde a gente consegue observar qual a importância das plaquetas no hemograma. Por mais que eu ouço dizer que todo mundo tem muita dúvida em relação à série branca, em relação à série vermelha em segundo lugar, mas é muito difícil citarem as plaquetas. E nesse módulo eu vou ensinar para vocês como interpretar, como identificar e também como eliminar os interferentes, tá, das plaquetas. Porque, por incrível que pareça, um dos maiores erros laboratoriais é por erros de interpretação, principalmente na série plaquetária. Então, já vou compartilhar aqui a tela aqui com vocês, que na aula de hoje a gente vai falar sobre como elas são formadas. Da mesma forma que é importante a gente saber da série branca e da série vermelha, como que começa o processo de formação, as plaquetas não é diferente, tá? Então vamos lá, que eu aumentei essa imagem, eu já mostrei elas, né? Essa imagem em algum outro momento aqui para vocês, mas vamos lá. Falando aqui da stem cell, da nossa célula que é a mãe de todas, né? A gente vai ter uma célula, a gente vai ter a célula unipotente, que vai dar origem aqui à série stem cell da série mieloide, e ela vai dar origem ao megacariócito. Sim, considerando aqui as linhagens, tá? A plaqueta, ela é de origem mieloide, tá? Ela vem, seu originário dela lá atrás, lá na medula óssea, a célula unipotente é a célula que dá origem à linhagem mieloide toda, tá bom? E o precursor da plaqueta é o megacariócito, que a gente também pode chamar de trombopoiese, tá? Esse tipo aqui, essa maturação aqui das plaquetas. A plaqueta em si, ela é um fragmento, galera, desse citoplasma aqui do megacariócito. Então vamos lá. Qual é a função da plaqueta em si? Olhando aqui nessa imagem, as plaquetas são esses pontinhos roxinhos aqui, ó, onde a gente consegue observar essa lâmina aqui de sangue periférico. Ela é considerada uma das menores células aí hematológicas, onde elas medem de 2 a 3 micras, tá? A principal função dela é prevenir o sangramento, tá? Então, ela age em conjunto com o nosso sistema de coagulação. Por isso, é importante a gente saber por que ela funciona, né? Qual é a função e quais são seus interferentes, para a gente não fazer uma liberação errada ou até mesmo aquela liberação de falso positivo, tá? Então, a gente precisa entender e prestar muita atenção na qualidade do nosso hemograma, da nossa amostra do hemograma, certo? Falando aqui do megacariócito, que é o precursor da plaqueta, vamos lá. Essa imagem aqui é dele, tá, galera? É do megacariócito mesmo. E como um blasto, como as células jovens, o megacariócito ele não deve estar presente lá no nosso sangue periférico, certo? Por vezes a gente pode até encontrar restos celulares dessa célula lá no sangue periférico, mas a gente não deve encontrar. Ah, Thaís, você já viu? Eu, Thaís, nunca vi um megacariócito no sangue periférico. Nunca aconteceu comigo. Mas pode ser, ai meu Deus do céu, mas pode ser que aconteça aí com você, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, até mesmo porque o hemograma é sempre um mistério, né? Existem muitas doenças, mas para mim nunca apareceu, tá? De ter esse precursor aí tão diferenciado no sangue periférico. Então, espero que você tenha entendido como que ela, qual é a maturação da plaqueta, qual é a função dela, qual é o tamanho dela, certo? É aqui, gente, também é chamada como trombócito, né? A plaqueta também é conhecida como trombócito. Eu coloquei uma imagem aqui de um microscópio 3D para você ver como ela é bem de pertinho. Ela é pequenininha, né? Mas aqui tá bem aumentada. Mas ela tem esses filamentos, tá? Aqui nas extremidades dela que a gente não consegue perceber olhando aqui, ó, no nosso microscópio. Às vezes a gente até vê
Parece, né, que ela tem esses filamentos aqui, meio que um sombreado, mas é muito difícil, a gente quase não consegue ter essa percepção. Não é que a gente consegue ver, né, esses filamentos, mas a gente consegue ter uma percepção de que tem esses filamentinhos aí ao redor dela. Então, na próxima aula, eu vou começar a falar do macrotrombócito.